Então, olha só, continuando, pessoal. Vamos lá. Então, eu tenho aqui que a minha equação, depois eu volto aqui para falar sobre a resolução para vocês. Então, eu tenho aqui, olha que interessante, ó. Este daqui é um buffer. Esta entrada aqui, que no software aproximou, mas é 0.0980 de tensão. Olha onde que ele está entrando aqui, ó, na não inversora. A saída do meu sensor aqui, ó, passa pelo buffer. Aqui, pessoal, eu vou falar para vocês, isso daqui é um filtro, tá ok? Já vou falar para vocês sobre a implementação de filtros. Sai o valor de tensão do meu sensor, passa pelo buffer e entra na porta inversora, ok? Mas só lembrando, se aqui eu tenho 0.980, o valor que eu estiver lendo aqui vai ser igual a 0.0980 ou 0.0700 e alguma coisa lá, que nós vimos. Então, a minha saída aqui sempre será positiva, porque este valor aqui sempre vai ser maior do que o valor da porta inversora, ok? Por isso que eu escolhi essa configuração. E o ganho? O ganho tem que ser igual a 259. R2 sobre R1 vai ser igual a 259. Então, olhem só, eu consegui implementar, né, o meu circuitinho para fazer com que esta faixa de tensão aqui, ó, associado a este ganho, viesse a variar de 0 a 5 volts, ok? Então, depois é só vocês fazerem aqui uma simulação. Lógico que aqui o ganho foi muito grande. O ganho aqui foi de 259 vezes. É bacana você colocar este ganho, você consegue amplificar o seu circuito, porém existem alguns, digamos assim, alguns fatores indesejados que vocês também irão amplificar. Uma delas é o ruído. Quando você coloca um ganho de 259, você também vai amplificar ruído e as variaçõezinhas pequenas de temperatura. Isso nós chamaremos de ruído. Para deixar o sistema mais estável, o interessante é colocar um filtro. Então, pessoal, é necessário um filtro para que vocês consigam atenuar o ruído, tá ok? Esse daqui é um filtro RC, um filtro simples de primeira ordem. Só lembrando para vocês, provavelmente vocês já devem ter estudado filtros, tá? Em eletrônica 1 ou em outra disciplina, e vocês verão que todo filtro, ele causa um retardozinho de transporte, tá ok? Uma defasagem no sistema. O que isso significa? Só significa o seguinte: o valor realmente lido neste ponto aqui, né, do meu sensor, ele vai demorar um tempinho para sair, né, na saída deste meu circuitinho aqui de amplificação, tá ok? É o que nós chamamos de defasagem, vai levar um tempinho, é um atraso em relação à leitura real, tá ok? Então, por isso que eu coloquei este filtro aqui, ó. Se vocês quiserem calcular, por exemplo, a constante desse filtro aqui, vocês podem calcular, né? Neste caso aqui, a constante do filtro vai ser RC, tá ok? RC ele só te diz o seguinte, que é o tempo que ele leva para chegar em 63,2% de um sinal de referência para uma entrada integral, ou entrada em step, tá ok? Então, este é o circuitinho final. A partir daqui, vocês poderiam fazer lá as simulações de vocês, ok? Mais uma coisinha aqui para lembrar para vocês. Aqui eu coloquei 0.0980 volts de tensão. Como que eu poderia ajustar esse valorzinho aqui de tensão? Poderia colocar um potenciômetro ou um trimpote e ajustar este valor de tensão, ok? Vamos voltar um pouquinho. Ele pergunta, né? Eu sei que a minha resolução melhorou em 259 vezes. Mas vamos ver qual era a resolução que nós tínhamos no início, né? Utilizando lá o microcontrolador sem ter esse circuitinho amplificador, só lendo diretamente, né, no circuitinho sensor. E qual foi a resolução obtida após a construção do circuitinho amplificador. Bem, eu sei que a minha variação, né, que eu tinha lá era de 0.0193 volts, né, ou de 19.3 milivolts. Notem que lá eu tinha, né, uma variação de aproximadamente aqui, ó, 12 graus Celsius, saía de 25 até 37, ok? Então vamos lá. A entrada, né, do meu microcontrolador, digamos que fosse lá um Arduino que vocês estivessem trabalhando. São 10 bits de resolução.
Eu sei que varia de 0 a 1023, porque ele possui 1024 variações, ok? 5 volts dividido por 1024, que é a quantidade de variações, vai ser igual a 4,9 milivolts. Isso significa o quê? Que o meu microcontrolador, ele só consegue converter, né, tendo uma diferença no AD dele, a cada 4,9 milivolts. Isso significa o quê? Por exemplo, estou lendo 0 milivolts. Qual vai ser a saída do conversor AD? 0. Se eu estiver lendo 2 milivolts, né? 2 milivolts, qual é a saída do AD? 0. Se eu estiver lendo 3 milivolts, qual é a saída do AD? 0. Se eu estiver lendo 4,9 milivolts, aí sim a saída do AD é 1. Se eu estiver lendo 5, continua sendo 1, 5 milivolts, 6 milivolts, 7 milivolts, até ele só vai passar para 2 quando dobrar este valor de tensão, ok? É isso que acontece no processo de leitura. Então o que eu fiz? Eu peguei a variação de tensão do meu circuito sensor, que é de 19,3 milivolts, e dividi por 4,9 milivolts, que é a variação ali que eu tenho do meu conversor, né, do meu conversor AD. E ele me disse o seguinte: olha, Edson, se você trabalhar direto fazendo a leitura do seu circuito sensor, de 25 graus Celsius até 37 graus Celsius, você só vai perceber 4 variações. Você só terá 4 variações de temperatura, ok? Isso significa o quê? Se eu pegar os 12 graus que variam e dividir por 4,2, significa que a minha leitura ele vai mudar de 2,94 graus em 2,94 graus. Significa o quê? Vamos supor se ele estivesse medindo cravado em 25. A próxima leitura de temperatura seria em 27,94. Ele não conseguiria ler uma transição entre 25 graus Celsius e 27,94 graus Celsius, ok? É isso que ele está nos dizendo. Após implementar o circuito com o ganho que nós projetamos, nós teríamos a melhora de 259 vezes. Isso significa o quê? Que agora aqueles 12 volts que eu estou trabalhando, né? Desculpem, né? 12 graus Celsius de variação que eu tenho, poderia agora ser convertido em todo o range do meu microcontrolador, que possui uma variação de quanto? De 1024. Então 12 dividido por 1024 corresponde a 0,012 graus Celsius. Olha só como que a resolução melhorou pra caramba. A resolução melhorou em 259 vezes. Agora eu posso ler 25 graus Celsius, 25,012 graus Celsius, 25,024 graus Celsius e assim por diante, ok? Este foi o ganho que nós tivemos com este circuitinho. Só lembrando para vocês que a gente tem a parte boa, que é a parte do ganho ali na resolução, mas tem a parte ruim, que são os ruídos, e por isso nós tivemos que colocar aquele filtro RC. Mostrando para vocês então agora o gráfico. Olha só que interessante. Este gráfico aqui em azul é a leitura, né, do valor de tensão proveniente direto do meu circuitinho sensor, lá com o resistor fixo e com o NTC, que é o meu termoresistor. Notem que ele tem dois estados aqui, ó, e dois estados muito distintos, ó. Ok? Ele tem uma variação, foi aquilo que eu falei para vocês. Você lê 25 graus Celsius, a próxima leitura ele só conseguiria fazer em 27,94. Ó, é o que está acontecendo aqui. Então ele ficaria até em uma zona de transição quando ele estivesse fazendo essa leitura. Quando eu implemento o meu circuitinho com amplificador, olha que interessante. Ele consegue ler vários, né, valores intermediários nessa escala. Ok? Olha que gráfico legal aqui, ó. Vocês podem perceber a variação se eu não tivesse implementado o meu circuitinho amplificador e com o circuitinho amplificador. Olha que lindo que ficou aqui o gráfico em vermelho. Bacana, né? Beleza. Este daqui então foi o ganho que vocês conseguiram obter com a implementação deste circuitinho. Vocês melhoraram a resolução daquele circuitinho sensor. Ok? Perfeito?